Hola, I'm Alex. I'm Francis. I'm Nico. He produced and recorded and performed all of the music behind Herbarium Oracle Recording Studio in Oracle, Arizona. How was the process of recording and producing? It was very easy and very sort of almost improvisational and free-flowing, just sort of by exploration and not really by like a master plan or like just sort of intuition. I didn't really find that there was any challenges, particularly with working in another language. If anything, it showed me more appreciation for the poetry that Mia was delivering by Emily Dickinson. I think I noticed, through Mia's performance of the poetry that even not fully understanding the language and only being able to pull out certain words here and there, the way that she performed it sort of, there was enough inflection and emotion that sort of led it into understanding what sort of was being said, even if I didn't know verbally. I agree. Emotion, yeah. Mm-hmm. Some memorable moments working on the album. I like a memory that we took turns using the field mic and exploring the ranch in Oracle, recording sounds in the pool and the animals and the birds that we heard outside. I feel like that moment was really funny and we were all just having a really good time. Also, little bits of just experimentation and just trying out random ideas or random recording techniques. I remember we bowed, we used a violin bow on a vibraphone for When Flowers Cease to Bloom, and it created this very weird dreamlike fairy tale sort of feeling. And so there was a little bit of childlike exploration, recording field sounds and just playing around on instruments that maybe we wouldn't normally go to right off the bat. Or there's all sorts of little moments of silliness. We also went and hiked up a mountain nearby during sunset just to get some inspiration from that, and so there was a lot of little moments of play. I didn't before have much of a connection to Emily Dickinson's poetry until now, but I have a strong connection to the desert growing up here. I mean, we all do. I think there's a there's a lot of universal emotion that can be withdrawn from her poetry that is applicable. I mean, she grew up on the East Coast in Massachusetts. She was witnessing a very different environment than we live in, but it does not affect whether you can feel and relate and experience something impactful or genuine from her poetry anyway. And I also, another memorable moment was being able to contribute a song that I had written maybe almost 2 years before and could never really find a melody or lyrics or anything to it, and was just sort of messing around with it on the guitar while we were in there, and we ended up using it for one of the tracks, and it was really interesting to see how these pieces of life from things that don't seem like they're ever going to connect sort of begin to connect when you're working on a creative project. That's it. We did it. Thank you. Thank you. Ciao. Ciao. Acho que é muito evidente a boa onda, não é? Obrigada por terem visto, os meus amigos. Há assim uma vibe que vem assim mesmo cool do ambiente que se gerou entre vocês, e há momentos especiais da gravação que eu gostava que tu partilhasses. Por exemplo, aquele pormenor dos sinos ou do assobio. Gostava que falasses desses dois exemplos. Ok. Então, há um tema chamado Uma Dama Vermelha na Colina, que começa, eu queria muito um coro e queria um assobio no início.
E pedimos à Nico para gravar, porque ela tem um assobio melhor que todos nós no mundo. E quando eu digo isto quando ela gravou o seu assobio, ficámos todos arrepiados, porque parece que aquilo vem de um lugar. Parece que a Nico tem 2000 anos de alma e aquilo fica gravado. Ela é uma pessoa muito especial, muito profunda, e é engraçado como é que tu consegues perceber isso através do assobio de alguém, mas no caso dela é mesmo possível. Estavas a falar dos sinos. Eu queria uns sinos para o último tema. Queria uns sinos, vou dizer a verdade, muito influenciada por um tema que eu gosto muito de uma compositora, autora norte-americana, Lana Del Rey. Quem não? Sim, gosto muito dela. E o início da videogames é uma coisa que está muito presente na minha vida. Eu queria aqueles sinos ou parecidos. E mostrei ao produtor, ao Francis, e dentro do estúdio conseguimos encontrar um instrumento chamado carrilhão, que estava precisamente no tom, na nota dos sinos que eu queria. Portanto, encontramos lá no meio e acabei por ser eu a gravar esse instrumento, muito orgulhosamente. Como vires ali no vídeo, com a banda 5, Sim, exatamente. muito difícil. Qual a guitarra portuguesa? Há outra coisa que eu acho que também é importante sublinhar, que é, nós conhecemos-te como atriz, como artista da palavra, não é? Da spoken word, ouvimos-te muitas vezes, e é bom também ouvirmos-te agora a dar voz à tua arte, porque muitas vezes ouvimos-te sem saber que és tu, mas és uma voz muito presente na nossa vida. Mas tu também és a autora, se eles são os autores da produção e dos arranjos, enfim, tu és a autora de grande parte das melodias deste álbum, não é? Certo. Eu não sou instrumentista, porém eu tenho umas noções bases. Eu estudei violino em pequenina, o meu pai ensinou-me a tocar guitarra, portanto eu sei uns acordes. No piano também vou tendo uns amigos pianistas que me ensinam uns acordes. E então, portanto, essas melodias nasceram em casa, antes de ir para o Arizona, porque nós tínhamos pouco tempo. Eu nem um mês fiquei no Arizona para gravar o álbum, portanto tinha que ter tudo preparado. Então as maquetes foram gravadas aqui e fui eu que inventei, imaginei as melodias com a guitarra, com a voz, com a palavra, e gravei tudo em casa e mandei para eles, e fomos poupando o tempo, que assim quando chegássemos podíamos pensar nos arranjos e em tocar vibrofone com o arco do violino. Ter tempo para essas para Descobertas, boas. não é? Sim. Vamos então à escolha da Emily Dickinson, porque ela é uma poetisa do século XIX, é considerada uma das maiores referências da poesia norte-americana, mas em vida ela publicou, se não estou em erro, uma carta e 10 poemas apenas Só. dos 1800 que escreveu, veio a Exato. descobrir-se depois É muito da injusto. morte. Como é que tu a descobriste? A Emily Dickinson sempre fez parte da minha vida, porque eu sou leitora de poesia, gosto bastante de poesia. Pronto, portanto, gostava, ela existia na minha vida. Mas porquê é que eu a escolhi? Porque, portanto, eu tenho vindo a trabalhar muito o universo da poesia no feminino. Fiz um projeto anterior dedicado a Natália Correia e começou toda uma constelação, mais uma vez a maluquinha dos fantasmas, mas é verdade. Portanto, eu estava a trabalhar Natália Correia e tive o convite de uma realizadora que também é encenadora para eu fazer um filme, para eu fazer um espetáculo sobre as novas cartas portuguesas escritas pelas Três Marias, livro esse editado por Natália Correia. Ela convidou-me também para dar voz ao filme que ela fez sobre as novas cartas. Filme esse que tem na investigação a Ana Luísa Amaral. A Ana Luísa Amaral, essa poeta exímia, é a maior tradutora que nós temos em língua portuguesa, que traduziu Emily Dickinson. Portanto, eu pensei, é óbvio, isto é óbvio, está chapado aqui na cara, que a próxima tem que ser Emily Dickinson, e acaba por ser Ana Luísa Amaral, porque eu acredito que quando um poeta, um tradutor traduz um novo poema, também há o nascer do novo poema, não é? Também há um cunho, não é? É isso. E o que é que fala contigo na poesia da Emily Dickinson? Porque, em termos de personalidade, enfim, ela era uma mulher que viveu muito em reclusão dentro da própria casa, até a vida social dela acontecia mais, sobretudo, através de cartas, não é? Uma pessoa muito resguardada, e tu és uma cowgirl do mundo. Sim. Por isso, como é que a Emily Dickinson fala contigo? Mas é engraçado porque ela deseja o mundo, não é?
Há este tema que cantei há pouco, o Pudesse eu infinito a cavalgar, há uma voz qualquer da Emily Dickinson que é de uma feminista do século XIX, no sentido em que ela quer ver o mundo. Ela quer ser livre como a natureza pode ser. Isso, para mim, tem uma força muito poderosa. Ser livre como a natureza. A natureza é que manda em nós. Nós achamos que construímos aqui um prédio, mas vem uma tempestade ou nasce raízes de uma árvore e ela tem mais força que nós. É muito engraçado que Dickinson celebra a palavra sempre muito focada nesse elevar da natureza. E a natureza é sempre maior que todos nós. Isso interessou-me. Isso interessou-me. Mas eu acho que ela, apesar de ter ficado na sua terrinha, Amherst, no Massachusetts, eu acho que ela conseguiu viajar e hoje estamos aqui a falar dela e eu acho que ela conseguiu conseguiu o que queria. Ela está no mundo. Este álbum, Há um Herbário no Deserto, sabemos, não é um álbum convencional, não é um álbum, se calhar, de consumo fácil ou de massas, esperemos que seja, mas Sim, mas não é em à termos partida. conceptuais não é exata. Portanto, o que é que tu esperas, como é que tu esperas que o público receba e digira de alguma forma este álbum? Como é que tu esperas que este álbum fale com as pessoas que o vão ouvir? Eu tenho dito frequentemente, tenho apelado, pedido às pessoas que não tenham medo da poesia, que não tenham medo da palavra dita, que não tenham medo da palavra falada. Nós vivemos tempos muito loucos em que tudo é um story para a internet, em que tudo é um TikTok, em que tudo é uma dança para ter números e estamos a ficar. Isso não nos pode fazer bem, porque a nossa essência não é viver com um ecrã. Portanto, o meu pedido é vamos não ter medo da poesia e se calhar podemos escutar poesia como acontecia tanto no século XX. A quantidade de atores e de cantores que gravaram discos de poemas, não só cantada, mas de voz falada. Portanto, podemos transformar novamente a poesia numa coisa fixe e prazerosa. Dar-nos É o meu tempo, pedido. é isso, dar-nos tempo a nós próprios para Dar-nos viajarmos tempo. contigo. A poesia é Tá, rock and roll. É verdade, eu leio poesia e eu fico toda arrepiada. A Patti Smith também nos tem mostrado isso, não é? Tu e a Clara vão agora oferecer-nos mais 2 temas, Um ou dois. ok? Dependendo dos aplausos do público, Sim. não é? Assim, diria que 2, então. Queres apresentar-nos, assim, de antemão, o que é que estamos a ouvir? Certo. Um tema de voz falada que eu vou ler. Quis fazer este livro porque foi o livro que eu usei lá nas gravações, portanto está carregadinho de boa energia. E depois um tema em inglês, isto porque o álbum é bilingue, portanto temos as traduções da Ana Luísa e temos a Emily Dickinson no seu original. E temos o When Roses Used to Bloom, em que é um apelo da Emily às flores e que se ore. Muito bem, vamos ouvir-te a ti e à Clara. Obrigada, Mia. Obrigada. Vamos ouvir o teu álbum com muita atenção. Clara Lacerda. Deixa-me só beber água, Clara. Estas garrafas da moda. De bronze e de clarão é o norte esta noite, tão adequado em si, de si, tão concertado. Tão distante de alarmes, desinteresse soberano do universo ou de mim.
infeta o meu singelo espírito de tons de magnificência. E eu adoto mais vastas atitudes e ufana no meu calo. Desprezo homens e oxigênio pela sua arrogância. Os meus esplendores são animais, mas o seu circo sem igual há de entreter os séculos, quando eu há muito for uma ilha na erva desonrada, só dos escaravelhos conhecida. Obrigada. E agora sim, para terminar, When Roses Cease to Bloom. When roses cease to bloom, sir, and violets are done, when bumblebees in solemn flight have passed beyond the sun, the hand that bows together up on this summer's day will I the light in Auburn, then take my flower spray. When roses cease to bloom, sir, and violets are done, when bumblebees in solemn flight have passed beyond the sun, the hand that bows together up on this summer's day will I the light in Auburn, then take my flower spray, then take my flower spray, then take my flower spray. Muito obrigada.